Oi, eu sou o De Moraes, bem-vindo ao meu canal. Vamos conversar hoje sobre Vingadores Guerra Infinita. Então você que ainda não assistiu o filme, corre para os cinemas para ver o filme. É o maior filme da história, então com certeza ainda está em cartaz. Corre para ver, ou se você não tem problema em levar spoilers, fica por aí. E eu quero começar esse vídeo primeiro dando um abraço simbólico em todos vocês. Calma, gente, vai ficar tudo bem, tá? Porque quem assistiu esse filme e quem acompanhou um pouco da história da Marvel nesses 10 anos, com certeza sentiu o impacto desse filme. A gente saiu da sala de cinema desolado, né? Porque Thanos chegou implacável. Tell me his name again. A gente precisava de um vilão à altura para fechar o ciclo da Marvel de 10 anos no cinema. Quem acompanhou esses 10 anos entende bem que eles estão fazendo muito bem o seu papel e supera nossas expectativas com esse vilão que a gente tinha visto um pouco dele em outros filmes. Em vários outros filmes teve uma pincelada de quem seria Thanos. Thanos estava envolvido no primeiro Vingadores. Foi ele que ajudou o Loki a vir à Terra e fazer aquele ataque de Nova York. Então o filme já fala sobre isso mesmo, sobre Thanos sempre foi uma ameaça, ele sempre esteve no radar dos Starks, mas a grande guerra entre Thanos, o grande titã, e os Vingadores aconteceu neste filme. E o filme começa já com Thanos mostrando todo o seu poder. A primeira imagem que a gente tem de Thanos nesse filme, ele já está sendo um grande vilão, porque ele está ali naquela nave de Asgard, que foi o que sobrou de Ragnarok, e ele está com um Thor numa mão. Ele tá de costas, ele vira, e uma das mãos, inclusive a mão que tá com a manopla, ele traz o Thor carregado, como se o Thor fosse uma folha de papel, uma bandeja, uma sacola de compras. E o Loki tá ali, né, gente, fazendo o que o Loki sabe fazer de melhor, que é enganar, que é mentir, que é ludibriar. E aí, quando de repente ele fala aquela frase maravilhosa que a gente ama, que é "We have a Hulk". E aí o Hulk chega descendo a porrada em Thanos, e aí o pau quebra com o Hulk batendo em Thanos. Os filhos de Thanos pensam até em intervir, mas tem um carinha que fala assim: não, deixa nosso chefe, deixa nosso pai se divertir um pouco. E aí o jogo vira e o Thanos desce a coça no Hulk. O Hulk fica acabado e é por isso que ele tem esse problema de impotência o filme inteiro, gente. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas as cenas que o Mark Ruffalo, o Bruce Banner, estava tentando se transformar em Hulk e não conseguia, parecia que ele estava com problema de impotência sexual e que ele precisava procurar o Boston Medical Group, porque a coisa ali não estava rolando, ele não conseguia de fato colocar para fora o Hulk, e ele não conseguiu justamente por causa dessa primeira cena que a gente conhece o Thanos, e o Thanos já desce a coça em um dos Vingadores mais implacáveis da galáxia, que é o Hulk. Should we bow? Yeah, he's a king. What are you doing? We don't do that here. Mas essas primeiras cenas já dá pra entender um pouco do que é o Thanos e de como é a personalidade dele, de como ele pensa, porque até os irmãos russos, ou então foi o presidente da Marvel, o Kevin Feige, que falou que todo vilão, em sua realidade, ele é um herói. E o Thanos acredita que de fato ele, quando ele conseguir o equilíbrio na Terra, quando ele conseguir acabar com metade de tudo, ele vai conseguir trazer paz, vai conseguir trazer fartura pra quem viver. Mas aí, né, gente, metade do mundo vai estar morto. E a gente não quer metade do mundo morto, a gente quer todo mundo vivendo, mas de forma igualitária, de forma com que todo mundo tenha os mesmos recursos. Não é bem dizimando metade da população que a gente vai conseguir, não é mesmo, Thanos? When I'm done, half of humanity will still exist. Mas Thanos não tem só esse problema. Thanos tem problemas familiares que poderiam ser resolvidos no caso de família com Cristina Rocha. É mesmo, gente. Thanos tem ali um problemão com Gamora. Descanse em paz, Gamora, onde você estiver, em qualquer galáxia, em qualquer dimensão. Descanse em paz, estamos aqui e faremos justiça por você, garota. Se a gente parar pra pensar bem, é nesse filme que acontece o encontro entre o sogro Thanos, o genro Peter Quill, que é o Star-Lord, o Senhor das Estrelas, e a Gamora, que é a filha. Ali, gente, só esse encontro entre um sogro poderoso e um genro já é, né? Já tem aí um enredo de um filme muito bom. Mas nesse filme a gente tem ali permeando alguma coisa assim desse encontro entre o sogro e o genro. Inclusive quando o Peter Quill tenta salvar a Gamora de Thanos, que ele tá com a arma e ele vai fazer o sacrifício, ele vai matar a Gamora com a arma e sai bolinhas de sabão, o Thanos fala: o mocinho da história querendo fazer o seu papel. E o Thanos, antes de ir embora, né, sair naquela vala do tempo que ele se joga e ele desaparece com a Gamora, ele fala:
gostei dele, ele aprova o Peter Quill. Então, ali tem de fato o encontro, o roteiro abusa e brinca com isso, né? Desse encontro entre um sogro e um genro. E aí, gente, os dramas familiares só aumentam porque a gente descobre que o Thanos de fato tem um coração ali dentro, né? A Gamora fica rindo da cara dele, tipo, putz, você vai ter que sacrificar alguém que você ama, você não ama ninguém, você se fudeu, você não vai conseguir essa joia nunca. Só que aí que a gente descobre que Thanos ama Gamora e que tem um carinho por Gamora. Ali a gente descobre que Thanos, por incrível que pareça, tem um coração. E nesse filme não trabalha tanto, aliás, trabalha por causa do sacrifício e do impacto que tem esse sacrifício da morte da Gamora. Mas nos quadrinhos, o Thanos, ele é apaixonado pela morte. A morte se personifica numa figura feminina. E aí, pra agradar a sua amada, o Thanos faz vários assassinatos. Ele mata muita gente pela galáxia, justamente pra cortejar, pra homenagear a sua amada morte. E é o que a gente vê, mais ou menos, nesse filme, um pouquinho do coração do Thanos. Ele não tem essa relação com a morte, mas a gente pode entender que o Thanos tem, de certo modo, boas intenções e bons sentimentos ali dentro dele. Perfectly balanced. As all things should be. Eu fiquei com medo do vilão ser um pouco computadorizado demais, porque pelo que eu tinha visto pelo trailer, eu falei, gente, muito difícil esse trem aí de passar emoção, o bicho é roxo, é enorme, talvez fique um pouco computadorizado demais. E não aconteceu. O ator, que é o Josh Brolin, que a gente conhece ele desde 85, gente. O Josh Brolin, ele teve em Os Goonies, ele era aquele carinha que usava uma banana, assim, eu acho que é Brand, ou Brandon o nome dele, no filme. E ele vai ser o vilão agora de Deadpool 2, o Cable. Segundo Kevin Feige, que é o presidente da Marvel, isso não tem problema nenhum. Até porque, gente, o Josh Brolin só emprestou as feições pro personagem Thanos. Thanos, agora pra chegar um bicho mais foda do que Thanos, eu não sei. A gente precisa de mais 10 anos da Marvel, será? Pra chegar alguém tão implacável, tão bom quanto ele. Went forward in time to see all the possible outcomes. Did we win any? O final, gente, talvez vocês não tenham percebido. Eu assisti o filme 2 vezes pra conversar com vocês sobre isso. Assim que Thanos estala os dedos e acontece tudo, dá um apagão. E a gente já encontra Thanos com a Gamora pequena naquela cena, em um lugar meio laranjado, que as pessoas estão falando que é dentro da joia da alma, mas eu não faço ideia se seja ou não. E ela pergunta pra ele, e aí, você conseguiu? Ele, sim, consegui. E ela pergunta, tá, mas o que que custou? E ele, tudo. E aí ele volta pra realidade onde ele tava brigando em Wakanda com Thor, eles estavam ali no embate. E ali, naquele momento a gente vê que a manopla já tá toda saturada, tá toda corroída, tá toda destruída, parece que ela foi bem desgastada. Daí ele entra de novo no buraco no tempo e vai embora. E depois vem aquela cena triste, lamentável, onde a gente vê vários heróis, vários personagens que a gente ama do universo da Marvel nos cinemas indo embora, virando poeira. E a gente já vê Thanos depois em uma choupana, em uma casinha de sapê, em um barraquinho, em um lugar tipo bem de calmo, bem pacífico. Mas ele tá bem machucado, gente. Eu só percebi isso na segunda vez que eu assisti o filme, mas Thanos tá bem machucado. A manopla aparece de forma bem rápida nessa cena que ele tá andando nessa choupana, nessa casinha, e ela tá destruída e ele tá bem machucado. Eu acho, gente, que esse já é o final da Guerra Infinita de forma geral. O final de Guerra Infinita é esse. Thanos num lugar que ele sempre quis estar, que era um lugar tranquilo, vendo um pôr do sol. Eu acho que a gente vai ver no próximo filme, no Vingadores 4, que sai em maio do ano que vem, a gente vai ver um desdobramento do que aconteceu. Eu acho que Thanos, com o poder de 6 joias, ele conseguiu fazer todos os cálculos, entender todas as realidades que seriam se ele tivesse o poder. Então acho que aquele final ali, que já foi apresentado em Vingadores Guerra Infinita, já é o final de Thanos mesmo. Thanos, ele tá ali cansado depois de, sei lá, ter batalhado, depois de ter vivido várias realidades. Ele finalmente encontra um pouco de paz em um lugar com pôr do sol. E eu acho que ele entendeu que não era legal ter as 6 joias. Eu fico até imaginando que o caso de família de Thanos vai ser assim: conquistei a galáxia, mas não tenho ninguém. But I could snap my fingers, and you'd all cease to exist. Saindo um pouco de Thanos, deixando pra lá, gente, o Thanos um pouquinho pro canto, eu quero falar sobre as mulheres desse filme, sobre aquela cena que, gente, eu fiquei toda arrepiada, porque eles estão naquela batalha de Wakanda, né? A coisa já não tá dando muito certo ali, eles têm que abrir a camada de proteção que tem sobre Wakanda pra eles não conseguirem pegar o Visão por trás. Aquele tanto de Space Dog, né? Porque chega um monte de cachorro do espaço ali, eles começam a lutar, o exército de Wakanda,
aqueles vários exércitos de Wakanda e alguns Vingadores. E aí o campo abre e entra a próxima meia-noite, que é a filha de Thanos, aquela mulher, e ela vai pra cima da Feiticeira Escarlate, que passou muito tempo lá em cima cuidando do Visão, né, gente? Feiticeira Escarlate tem muito poder, a gente viu nesse filme como ela é poderosa, e aí a próxima meia-noite chega, você deixou o Visão sozinho, e agora você tá aqui sozinha também. E aí a gente vê o quê? Viúva Negra chegando e falando, não, ela não tá sozinha, meu amor, ela não tá sozinha não, e a gente tá cada vez mais forte, a gente tem cada vez mulheres mais fodas nesse universo cinematográfico da Marvel nos cinemas. Eu repito, gente, porque a gente tá tendo muita mulher foda. Aí vira uma luta entre a próxima meia-noite, a Feiticeira Escarlate, que é a cara das irmãs, ela é a irmã mais nova das irmãs Olsen, a Viúva Negra, Scarlett Johansson, e a Okoye, eu não sei o nome dela muito bem, gente, mas é aquela guerreira lá de Wakanda, que é super foda. Ela neste filme, no filme do Pantera Negra, ela nem tem todos esses poderes do Pantera Negra, mas ela é muito boa. E aí aquela luta ali, foda, entre só mulheres, que é o Power, e aí acaba com a morte da próxima meia-noite. Voa até um sangue azulzinho na Viúva Negra, ela fala, nossa, isso é nojento. Essa cena, gente, ó. E falando em mulher, a gente não pode esquecer que aquela cena pós-crédito avisa que tá vindo Capitão Marvel, que vai ser a primeira heroína protagonista de um filme solo da Marvel. Então a gente vai conhecer ela em breve aí. Eu anotei o filme inteiro, gente. Eu poderia fazer um filme de 2 horas aqui conversando com vocês. Eu assisti o filme uma vez, a segunda vez eu fui, sentei no cantinho, fiquei ali com meu celular anotando tudo. E aí anotei o filme inteiro. Eu tenho quase o roteiro dos Irmãos Russos no meu celular, mas ainda dá pra conversar sobre tudo, então eu pensei falar um pouco desses 3 tópicos, que foi Thanos, Girl Power, e agora que eu queria falar sobre as perdas. O que foi, né, essa galera virando poeira aí e as mortes de modo geral. Gente, eles não morreram, calma, tá? A gente sabe que eles vão voltar aí de alguma forma, a gente não sabe como. Esses heróis todos não podem sumir do universo cinematográfico da Marvel, eles têm filmes aí, inclusive, então eles vão voltar. O que resta saber é como será. A morte que eu mais senti foi a da Gamora, porque eu não estava esperando e eu gosto muito da personagem. Sofri muito também com a cena do Peter Parker caindo nos braços do Starks e falando, eu não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo bem, não deixa eu ir, não deixa eu ir, Starks, não deixa eu ir, não deixa eu ir. E aí ele vai e vira poeira igual tantos outros, né? Eu sou apaixonado pelo Homem-Aranha, é o super-herói que eu mais gosto, talvez por causa desse boom, né, que teve do Homem-Aranha nos anos 90, com muitos desenhos, muitos brinquedos. E nesse filme eu gosto muito do Tom Holland, então ver o maior pesadelo do Tony Stark acontecer, que é envolver o Peter Parker numa treta muito grande, foi muito triste, eu fiquei muito sentido. Eu senti vários impactos, gente. Eu senti impacto quando tava o Visão e a Feiticeira Escarlate e o cara já chegou lá enfiando uma lança no peito dele, assim. Senti muito impacto do Thor chegando em Wakanda. Eu acho que nesse momento eu pulei, assim, da cadeira, comecei a bater palma. Eu vi numa pré-estreia também, então o pessoal tava muito empolgado. Então quando Thor chegou em Wakanda e dizimou aqueles Space Dogs, assim, tipo, rapidão, e falou, bring me Thanos, tipo, me traga Thanos que o pau vai quebrar agora. Eu fiquei todo arrepiado e eu saí da cadeira, também senti esse impacto. Senti o impacto também das perdas das últimas cenas, mas eu quero que você me conte aí qual foi o seu momento memorável de Guerra Infinita. Tem várias piadas boas, então pode comentar aí. Not today, sir. Are you making your voice deeper? No. You just did it You're again. imitating the god. This is my voice. So cool. Eu sou o Lemonais, essa é uma conversa aqui no meu canal sobre filme, sem ter a pretensão de falar tanto sobre quesitos técnicos e ficar mais focado mesmo em uma conversa entre pessoas que assistiram um filme e que querem pensar sobre os personagens, pensar sobre a história. Ah, e outra coisa, o vídeo que eu gravo em casa, gente, ele já não tô com tanta emoção de ter assistido o filme, porque eu assisto 2 vezes, eu deixo o pessoal assistir também pra eu ter público assistindo, dou o tempo da galera ir pro cinema. Mas se você quiser me ver empolgado saindo da sala de cinema, você tem que me seguir no Instagram, porque em @Lemorais, minhas redes todas são @Lemorais, Moraes com I. Eu sempre comento quando eu saio da sala de cinema, quando eu vi alguma pré-estreia, quando eu vi algum filme que tá aí dando o que falar, eu sempre saio com a empolgação, com o corpo quente. Então me segue também no Instagram Stories, no Instagram, porque eu garanto que eu vou estar mais empolgada, de fato, com o filme do que agora, 2 semanas depois que todo mundo assistiu, tá? Inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Eu gravei o vídeo, mas esqueci de falar isso aqui com vocês, isso é muito importante, porque muita gente na internet veio falar que o Peter Quill é o verdadeiro vilão de Guerra Infinita, porque ele botou a perder o plano que os Vingadores tinham feito lá em Titã. O Doutor Estranho, o Stark, o Homem-Aranha, os outros Guardiões da Galáxia, porque quando ele ficou sabendo que o Thanos matou a Gamora, ele perdeu o controle. Eu queria perguntar a você, que fica falando que o Chris Pratt, que o Star-Lord, que o Senhor das Estrelas é o vilão, eu quero saber se você já perdeu a sua amada em uma guerra intergaláctica, em uma situação em que o pai dela matou ela. Não, né? Então você não fale nada. Não falem nunca mal do Chris Pratt perto de mim, gente. Senão a gente vai ter uma porrada. Porque eu não mostro aqui, mas eu tenho um relacionamento sério com o Chris Pratt. Ele tá constantemente lá em Hollywood, gravando vários filmes. Tá gravando agora e divulgando Jurassic Park. Mas a gente tem um relacionamento sério e eu vou protegê-lo em qualquer lugar que eu for, tá?